Olá, boa tarde a todos que nos acompanham na tarde desta quarta-feira. Eu sou a Cida Benetti, assessora de Cerimonial e Protocolo aqui da Câmara de Vereadores de Gramado. Está no ar mais um programa do TV Câmara. Você nos acompanha pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. No programa de hoje estamos aqui com o vereador Cícero Altreiter do MDB, onde iremos falar sobre dois assuntos bem importantes, ProERD e emendas impositivas. Vereador, seja muito bem-vindo mais uma vez ao TV Câmara. Boa tarde. Boa tarde, Cida. Boa tarde aos que nos assistem. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade sempre de usar esse espaço aí, de falar um pouco sobre os projetos que estão acontecendo na cidade e sobre o nosso trabalho aqui na Câmara. Muito bem. Então, para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse um pouco o que se trata o ProERD e por que decidiu abordar este assunto no programa de hoje. Cida, foi dois assuntos que eu defendi em tribuna, que eu falei em tribuna, na verdade, né, e que estão linkados, né, pelas emendas impositivas, que a gente vai falar na sequência, né, e o ProERD, que é um programa da Brigada Militar. As emendas impositivas, então, a gente destinou à Câmara de Vereadores, praticamente todos os vereadores, né, fazem questão de destinar um dinheiro para esse projeto, que é da Brigada Militar, que o ProERD é um Programa Educacional de Resistência a Drogas e Violência. Tá? Então é um programa sensacional que a Brigada tem aqui no nosso município. Vários municípios aderem a esse programa. Esse programa está aqui em Gramado sendo feito desde o ano de 2003, ou seja, já são 19 anos, quase 4 mil crianças já passaram, né, por esse programa da Brigada Militar. É um programa que surgiu nos Estados Unidos em 1983, em Los Angeles, e posteriormente, então, a Brigada fez o reconhecimento, viu da importância e seguiu os passos daquele programa americano e trouxeram para o Brasil. Primeiramente, se não me engano, Rio de Janeiro adotou esse programa, depois foi para outros estados e, como eu falei, em Gramado, então está desde 2013. Sensacional, porque faz essa aproximação da criança junto com a Brigada Militar, com vários ensinamentos, né? São policiais militares devidamente treinados, né? Envolve a comunidade, os professores, os pais, as crianças, né? Esse envolvimento próximo com a Brigada Militar. São soldados que voluntariamente prestam esse serviço, né? Ganham, logicamente, todo um treinamento dentro da Brigada, para dar essas explicações, e a gente sabe, hoje em dia, a correria, né, do dia a dia, muitas vezes as crianças ficam voláteis, né, elas têm pouco diálogo, às vezes, pelo trabalho dos pais, às vezes os pais muito fora e as crianças sozinhas. Então a Brigada faz essa aproximação e mostra os riscos, os perigos, né, da iniciação na drogadição, no álcool, no tabaco, inclusive em violência, né? Muitas vezes a violência doméstica, muitos casos e relatos, inclusive dentro desse programa, houve aproximação entre a Brigada, que às vezes há esse estereótipo, né? Infelizmente, volto a dizer, as crianças ficam sozinhas e criam uma imagem às vezes negativa, né, da polícia, da Brigada, seja o que for, e às vezes um medo, e cria essa aproximação, essa confiança, verifica sim que a Brigada está ali do lado do bem, que a polícia está do lado do bem, que eles podem se abrir, podem ter esse diálogo, podem falar sobre, muitas vezes, infelizmente, inclusive violência doméstica, que durante esse programa foi detectado em alguns casos e a polícia pôde intervir pela aproximação da criança e a confiança que cria com o soldado, com a Brigada Militar, sabendo que vai ter guarida, sabendo que vai ter a segurança deles, revelando essa situação. Então, Cida, assim, fiz questão de falar, porque é um programa sensacional. Durante a pandemia eles não puderam fazer, né? Então esse ano eles formaram 2 turmas, né? Infelizmente a primeira turma formada agora foi na segunda-feira, lá na Sociedade São Luís, na Várzea Grande. Eles dividiram em 2 turmas, e a gente, por estar em sessão, não pudemos prestigiar e participar, né? E agora a segunda turma vai ser formada agora na quinta-feira, no auditório da Escola Senador, aqui na Piratini. A primeira turma formou turmas da Nossa Senhora de Fátima, Vicente Casagrande, Moisés Beze, Padre Anchieta e Nossa Senhora da Pompeia.
E agora, isso foi na segunda-feira passada. Sim. E agora, então, na quinta-feira, ou seja, amanhã à noite, às 19 horas, alunos da própria senadora Salgado Filho, da Presidente Vargas, do Kaique, da Gentil Bonato e do Henrique Bertolucci Sobrinho. Então, volto a dizer, de extrema importância esse programa, é um programa que é abraçado pela Câmara de Vereadores, quando vem o comandante da brigada aqui apresentar o programa e pedir o auxílio da Câmara, a Câmara sempre está de portas abertas e todos nós, vereadores, né, a gente faz questão de destinar as emendas, então, para poder tornar real esse programa. Muito importante, né? Sim. Vereador, quais as outras entidades que você destinou emendas nesse ano e quais os critérios que você usou para beneficiá-las? Cida, a gente tem feito uma profissionalização, vamos dizer, na distribuição das emendas, né? São várias entidades, o Proerd, o Mocovi, Santíssima Trindade, CRER, PAMA, as escolas, secretarias, conselhos, né? Então, várias entidades, vários conselhos, escolas, né, com projetos. Por que eu falo em profissionalização? Porque quando foi... essa ferramenta foi tomada pela Câmara das Emendas, né? A gente pôde ter essa ferramenta em mãos, né? Esses projetos vinham individuais para os vereadores. O tipo Proerd, né? Às vezes procurava determinado vereador e às vezes o vereador já estava comprometido com determinada emenda, com determinada entidade ou com determinado recurso, né? Como a Câmara se propôs a fazer, já fazem 2 anos, né? Recebe todas as emendas, a gente senta em conjunto, os vereadores, né? E a gente procura contemplar o máximo de entidades, o máximo de escolas, o máximo de conselhos. Logicamente, os projetos são apresentados, são analisados, né? As emendas impositivas, então, já que entramos agora nesse quesito, para explicar aqui para a comunidade que nos acompanha, o que são as emendas impositivas? É tipo uma emenda parlamentar do Congresso Nacional, só que é na Câmara de Vereadores. O que acontece? Há um orçamento do município, graças a Deus, Gramado voltou a ter um orçamento muito forte, passada a pandemia, porque houve uma redução muito grande. Então, 1,2 do orçamento se transforma em emendas para a Câmara dos Vereadores, dividido igualmente entre os 9 vereadores, né? Esse ano, esse 1,2 do orçamento deu, em números redondos, praticamente 4.900.000 reais que nós, vereadores, pudemos destinar diretamente a essas emendas. Por vereador, então, ficou em 546 mil. Metade dessas emendas, elas precisam ser especificamente para a saúde, e a outra metade, então, a gente sim pode distribuir para essas outras entidades, escolas, né, conselhos. Então, é fundamental, para teres uma ideia, esse ano foi contemplada, foram feitas 218 emendas, né, 25 escolas com projetos contemplados, entre as escolas municipais de ensino infantil, as escolas municipais fundamentais e, inclusive, as escolas estaduais, né, de ensino médio, que também é fundamental, porque muitas vezes fica fora do alcance, mas é do Estado. Não, mas está aqui no município, né? Está cuidando, está dando aprendizado às nossas crianças, né, que fazem parte aqui de Gramado da comunidade. Então, não tem por que não contemplar, elas são contempladas também, né? Volto a dizer, logicamente, sempre com projetos de cunho social, e as escolas sempre contemplam isso, né? Então, houve também os conselhos de esporte, Fundo Municipal de Cultura, diversas secretarias, né? E algumas outras entidades que eu já citei aqui, né? Tipo PAMA, Liga Feminina do Câncer, Santíssima Trindade, CRER, Vale a Pena Viver, Mocovi, o próprio hospital a gente destinou. Então é bacana porque a gente sabe, Cida, e a comunidade também tem esse conhecimento, que às vezes, através do poder público, através do executivo, há uma certa burocracia para se auxiliar. Por exemplo, uma escola estadual, inclusive, fica impossível, porque não é âmbito municipal auxiliar uma escola estadual. Sim. Mas, às vezes, ela tem carências, e volto a dizer, ela está aí cuidando das nossas crianças, dando aprendizado
às nossas crianças aqui da nossa cidade, e a gente tem condições, então, de dar esse apoio para essas escolas, para elas terem uma melhor infraestrutura, né, para poderem dar um melhor aprendizado. Quem sai ganhando com isso é a comunidade. Então, desburocratiza um pouco a chegada e a condição de proporcionar esses projetos, né, de fazer acontecer, se tornar real, de uma forma mais rápida e mais direta. Tanto as escolas, às vezes as pessoas questionam, né, pô, 25 escolas, tantas escolas municipais aí pedindo emendas, isso é função do executivo? É sim, mas desburocratiza, como eu falei. Às vezes funciona mais rápido, porque o dinheiro já é indicado diretamente para aquele determinado projeto, né? Seja num laboratório, seja em aquisição de materiais, seja numa praça, seja numa benfeitoria dentro da escola. Então, é um auxílio, o dinheiro é o mesmo, né? Ele está lá no orçamento do município, né? Então esse percentual, como eu falei, ele vem aqui para a Câmara, isso são recursos oriundos da comunidade, né, gerado por impostos nossos e que voltam para a comunidade. Então, é uma prerrogativa do vereador de agilizar, de poder contemplar esses projetos e dessas entidades aí, como eu citei, os colégios, e essas outras entidades, a PAI, por exemplo, Santíssima Trindade, CRER, que não são públicas, né, são entidades privadas, mas que prestam um auxílio ao poder público extremamente importante, né? Porque se não fossem essas entidades, né, recairia isso no colo do poder público. Exatamente. Então, o poder público, né, nós temos que dar o auxílio, né, temos que dar condições para que essas entidades possam fazer o trabalho delas, e isso auxilia diretamente também ao Executivo. Isso. Vereador, eu posso fazer uma correção positiva? Sim, por favor. Assim, ó, na terça-feira nós tivemos a sessão extraordinária, né? E na sessão extraordinária foram lidas mais emendas impositivas. Não lembro, assim, exatamente de cabeça se foram 39, ou seja, nós fechamos as emendas em 257. Emendas, perfeito, né? perfeito. Então, assim, ó, isso aí vale a pena a gente deixar registrado, né? Que Gramado está de parabéns, primeiramente pelo orçamento que se tem, e poder voltar esse dinheiro, vocês, vereadores, à nossa casa, poder fazer esse trabalho de extrema importância. E obrigado pela contribuição, porque, na verdade, foram 218, acho que foram lidas na segunda-feira de noite, e depois, né, na terça. Que houve a sessão ordinária, ontem houve a sessão extraordinária, então, e, na verdade, as emendas chegam até a última hora e a gente podendo contemplar, como eu falo, nesses projetos tão importantes, a gente contempla até o último momento, né? Ontem, nessa sessão extraordinária, foi lida a LOA, ontem foi dada a audiência pública da LOA, essas emendas, a LOA é a lei do orçamento anual, primeiro tem a lei de diretrizes anuais, a LDO, né? E agora a LOA, e essas emendas, elas precisam constar dentro dessa lei, né? Então, obrigado pela correção. Muito bem. Nós agradecemos, então, a participação do vereador Cícero no programa de hoje e gostaria de deixar, vereador, esse último espaço para suas considerações finais. Muito obrigada. Eu que agradeço, mais uma vez, poder participar desse programa e poder falar um pouco aí para a comunidade. Volto a reiterar aí do nosso trabalho, da maneira que a Câmara age aí diante da comunidade e do dinheiro público. Muito obrigada. Lembramos, então, que a nossa programação ela permanece ao ar de terças a quintas-feiras, às 17 horas, pela página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Agradecemos mais uma vez a participação de você que esteve conosco no programa de hoje. Muito obrigado, bom início de noite a todos e até lá.